Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Lean, o seu podcast relacionado à metodologia Lean. Eu sou Daniela e, juntamente com o Jamil, estaremos aqui para guiar vocês nesse episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdo sobre este. Tá? E também pode nos seguir nas nossas redes sociais, @VP Consultoria e Assessoria. E aí, Jamil, o que você me conta do episódio de hoje? Daniela, está um espetáculo hoje, viu? O nosso assunto do primeiro episódio é os desafios da metodologia Lean rumo à excelência, né? E nós estamos aqui com o Gabriel, né, especialista em processos, que vai bater um papo com a gente, tirar todas as dúvidas aí, explanar sobre o assunto. Gabriel, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo no nosso primeiro episódio. Fique bem à vontade para bater o papo com a gente aqui e seja bem-vindo. Muito obrigado, Jamil e Daniela. Primeiro, é um prazer poder estar aqui com vocês hoje. Como eu comentei, eu sempre gostei muito de podcast, então, a hora que vocês fizeram um convite para estar participando de um podcast, para falar de Lean, e ainda com duas pessoas que eu gosto tanto, que são vocês, para mim, aceitei sem pensar muito. Muito obrigado, Gabriel. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo. Gabriel, fala um pouquinho de você, sobre a sua experiência profissional, as suas capacitações. Fala um pouquinho, se apresente, por favor. Claro, eu sou engenheiro de produção, sou pós-graduado em gestão de processos Lean e eu tenho a certificação de Black Belt. Eu tenho uma sólida experiência na indústria de alimentos, aqui em Ribeirão Preto mesmo, mas também já atuei em algumas áreas da engenharia de produção, como áreas de serviços, e agora estou atuando na área de logística. Muito bem, bacana. Gabriel, falando da metodologia em si, né, vamos dizer que a diminuição de custos é o alvo, né? A redução de custos é o alvo da metodologia Lean. Através de quê? Eliminação de desperdícios, né? Redução desses desperdícios e aumento da eficácia dos processos, das etapas do processo. Então, assim, tendo isso como base e também o envolvimento da alta administração, isso é extremamente importante. A alta administração, se não comprar, a metodologia não funciona, né? Tem que vir top-down mesmo, senão não tem sentido, né? Muda a cultura, a metodologia é uma forma de mudar a cultura, voltada a resultados, voltada à redução de custos, né? E assim, o que você pode me falar, Gabriel, assim, às vezes, da metodologia, você acha que essa redução de custos, aliada à alta diretoria estar comprando, você acha que é uma decisão estratégica a implantação? Com certeza, eu acho que, assim, é difícil, mas deveria sempre se começar pela alta diretoria. Eu acho que quando a gente tem a alta diretoria falando para toda a empresa assim, olha, eu vou começar uma nova filosofia, vou começar uma nova adição à nossa cultura da empresa, que é a filosofia do Lean, eu acho que fica muito mais fácil para a gente vender a ideia para todo mundo, porque é diferente de chegar um especialista, um consultor ou até mesmo um gerente chegar e falar assim, olha, nós vamos implementar o Lean, eu vou conduzir isso e vai dar tudo certo, não sei o quê. É muito difícil, porque é uma pessoa só tentando fazer com que a empresa inteira mude. Porque o Lean não é só a gente chegar lá e colocar uma metodologia, virar as costas e sair andando. Não, é uma questão realmente de mudar os pensamentos. É a forma de se pensar que a gente sempre está alterando com o Lean. A gente muda a cultura, né? E por isso que é muito importante a questão de educação e treinamento, né? Então, o começo de toda a implantação de da metodologia Lean, ela tem que vir com uma educação e treinamento, desde a alta direção até a base operacional. Todo mundo tem que estar junto no processo de olhar o processo ou o serviço como um olhar de melhoria. Né? Então, eu sempre buscando a perfeição. Nunca está perfeito. Então, você vai começar a buscar esse olhar nas lideranças, esse olhar na base operacional. Por quê? Porque quando você direciona isso, o olhar das pessoas começa a mudar a cultura. Né? Então, se a alta direção não estiver junto e não tiver a educação e treinamento dos processos, isso acaba sendo fadado ao fracasso. Né? A gente não consegue fazer a implantação, né? Com certeza. E aí vocês até comentaram sobre redução de custos, e aí eu vou até voltar um pouquinho na história para aqueles que ainda não estão familiarizados com o Lean. O Lean surgiu na Toyota, que é uma montadora de carros, né? E ela surgiu na década de 1950. E aí, na Toyota, vou resumir bem resumidamente a história, né? A Toyota, ela visitou a América do Norte e viu que a GM e a Ford, elas estavam produzindo carros. Ela falou, eu também quero produzir carros, só que eu não tenho as mesmas condições que a América do Norte tem, os Estados Unidos têm para produzir carros. Eu não tenho os mesmos materiais, eu não tenho o mesmo dinheiro, então o que eu tenho que fazer?
Se eu quero fazer alguma coisa, é que nem a gente, quando tá com o orçamento apertado, o que eu faço? Né? Eu tenho que segurar o máximo, eu não posso desperdiçar um nada. É. Foi o que a Toyota fez. Ela falou, olha, eu vou produzir carros, mas eu não vou poder desperdiçar nada do que eu tenho aqui. Então, ela implementou, criou os 8 desperdícios que a gente fala hoje em dia, e é principalmente focado na redução de custos. Porque se você tem várias empresas hoje que são altamente competitivas, como é o mercado atualmente, a redução de custos é a principal vantagem competitiva. Quando você tem uma empresa que... A Toyota, vamos pegar a Toyota, que eu acabei de falar. A Toyota, hoje em dia, ela é uma das empresas, uma das montadoras mais competitivas, porque ela aplica a filosofia do Lean há mais de 50 anos, vamos dizer assim. E ela nunca está satisfeita. Ela está sempre querendo melhorar cada vez mais. É a busca da perfeição, né? Melhoria contínua. Pegando esse gancho de que a gente está falando de educação e treinamento como base, né? Muitas empresas aí têm implantado dentro da companhia Universidade Lean, né? Porque nós sabemos que tem graduações, né? Então, dentro são cinturões, né? Então, dependendo da complexidade de resolução de um problema, existem tais ferramentas e vai aumentando a complexidade, né? Até chegar em estatística, aplicação de estatística. O que você acha dessas empresas e também médias e pequenas de implantar essa capacitação técnica dos colaboradores, envolvê-los e ter uma formação e tendo essa expectativa de crescimento nessa capacitação técnica? Eu acho, Jamil, que é fundamental. Até gosto de comentar que, assim, quando a gente vai iniciar o programa de Lean, a gente tem 2 principais objetivos. O primeiro é a gente dar o conhecimento que as pessoas não têm hoje, que é ensinar todas as ferramentas e as metodologias que o Lean pode proporcionar, até mesmo o Six Sigma, que a gente vai falar mais para frente. E a segunda objetivo é a gente descobrir quais são as motivações das pessoas que a gente vai estar treinando, porque eu vou estar chegando com um monte de coisa nova para alguém que já faz, às vezes, um processo há 20 anos. Então, você fala assim, pô, peraí, o que esse cara tá falando? O que tá acontecendo aqui na minha empresa? Então, eu tenho que olhar para a pessoa com mais carinho e olhar e falar assim, olha, peraí, vamos ver o que isso motiva ela. Às vezes não é só o reconhecimento financeiro, às vezes é um reconhecimento de, olha, vamos ouvir, deixa eu ouvir suas ideias, o que você tem? Sabe que as suas ideias podem ser contribuídas com o Lean. A gente pode fazer o que você sempre quis fazer aqui na indústria, no seu processo, através do Lean. Então, acho que isso é fundamental. É o 8º desperdício que acabou sendo juntado aí, né? Veio adicionado nos últimos 7, né? Sim. Então, o 8º desperdício é o desperdício de conhecimento, né? Isso, não aproveitar o potencial das pessoas onde ela mais pode render. Exatamente. A base operacional, ela tem a dor, né? Então, ela sabe das dores dela e ela sabe o que fazer para tirar. Às vezes, de uma forma não tão... digamos assim, um artifício técnico, Sim. Mas ela sabe como ela tira aquela dor dela. Então, se você conseguir trazer aquela pessoa com aquela ideia, você só tem a somar, né, ao processo de implantação, né, assim. E como começar isso, Gabriel? Assim, a pessoa às vezes fala, minha empresa é pequena. Né, uma empresa pequena, não cabe essa metodologia aqui, essa metodologia é muito difícil. Não tem desperdício aqui, não. Não tem desperdício, só tem lá em Dubai. A gente costuma brincar assim, né? Só tem lá em Dubai, não tem aqui. Mas qual que é o primeiro passo para uma empresa que queira fazer a implementação da metodologia? Dani, eu não consigo imaginar outro primeiro passo a não ser a padronização de processos. Eu acho que a padronização de processos é fundamental para que a gente inicie a falar de Lean, inicie a falar de melhoria contínua. A própria Toyota cita muito isso, fala assim, não tem como você melhorar um processo que você não tem um padrão. Então, se a gente tem hoje uma indústria que vamos supor, ela tem 3 turnos e cada turno faz de uma forma, para não dizer que é impossível, vai ser muito difícil que você tenha uma melhoria substancial nesse processo. E mesmo que ele seja manual? Mesmo que ele seja manual. Não é a automação que impede da gente fazer uma melhoria de processos. É medição de tempos, né? E aproximar ao máximo de todo mundo fazendo no mesmo tempo, né? Exatamente. Aí entra as medidas, né, Gabriel? E medição de tempo. Cronoanálise, estudo de movimentos. Né? É isso mesmo. E eu gosto muito, Jamil, de quando a gente vai falar de padronização de processos, assim, até uma dica que eu dou para que a gente vai iniciar a padronização de processos, é você acompanhar o processo. A gente, também falando no Lean, né, eles sempre falam, vá ao Gemba. O Gemba, na verdade, é o lugar onde acontecem as coisas. Então, esteja presente onde acontece, acompanhe a realidade do processo, acompanhe as dificuldades dos operadores. Eu tive a oportunidade de
fazer uma padronização de processos assim que eu entrei na indústria de alimentos, na minha segunda passagem pela indústria, onde a gente tinha um processo em que ele estava totalmente fora de padrão, a gente tinha o produto saindo com peso e tamanho totalmente diversos e a gente não conseguia atingir isso por nada. Então, eu fiquei ali por semanas do lado dos operadores, aprendi a operar o equipamento, aprendi as dificuldades dos operadores, aprendi o que estava acontecendo ali. E a partir disso, a gente construiu documentos, a gente construiu instruções de trabalho para que a gente pudesse padronizar o processo. E foi daí que a gente começou a ter alguns ganhos significativos em padronização de processo. E parece estranho, mas é muito simples. Quando eu estou falando isso, parece difícil de se fazer, mas é basicamente você estar presente, você acompanhar, você ver o que está acontecendo, você já vai ficar nítido qual é o problema, já vai ficar nítido o que está faltando para você. Você vai falar, poxa, tem alguma coisa de estranho aqui. E já vai começar a surgir ideias, às vezes os operadores já têm ideias, e às vezes você só precisa filtrar elas. Maravilha. É a questão de padrão, né? E depois treinamento, né? Repetidamente, para que sejam todos, provoque a repetibilidade e a reprodutibilidade quando se fala assim, turno de trabalho. Com certeza, etc. depois que a gente escreveu todos os documentos, instruções de trabalho, a gente aplicou os 3 turnos e aí a gente fazia verificações para ver se todos estavam seguindo os mesmos padrões, os mesmos parâmetros de trabalho. Não adianta só implantar, né? Você tem que ficar controlando, monitorando, avaliando os resultados. E é uma coisa muito importante aplicar também a questão de indicadores. Né? Porque, assim, você tem o padrão, você monitora, mas você vai medir ele de que forma? Como que você mede, né, se isso foi efetivo, foi eficiente, eficaz no seu processo? Qual que é a medição que você tem? A partir Dani, eu acho que a medição ela é tão fundamental porque é a partir das medições que você vai encontrar quais são as faixas de trabalho ideal. Porque eu vou começar a produzir. Então, todo dia eu vou anotar os parâmetros que eu estou produzindo. E aí chega um dia que eu falo assim, opa, a produção de hoje foi excelente. Então, deixa eu ir lá ver quais são os parâmetros que eu usei nesse dia. Pô, eu usei esses parâmetros. Vamos ver se esse aqui é meu parâmetro de referência? Então, eu vou anotar. E aí eu vou começando, medindo. E eu sempre vou falando, então, galera, vamos seguir esse padrão aqui. Então, eu vou seguindo nesse padrão. Opa, tive um dia aqui que superou mais ainda. Ou tive um dia que foi muito pior. O que será que aconteceu? Eu volto lá nos meus parâmetros, as minhas medidas e falo, putz, isso aqui, ó, estava fora do parâmetro. Então, isso te dá a base para você entender o que aconteceu quando foi muito bom ou o que aconteceu quando foi muito ruim. E aí você gera ações para que isso não volte a acontecer novamente. Você está dizendo do outlet, né? Pontos fora da curva? Outlier. Outlier, desculpa, isso. Outlier. Pontos fora da curva. Isso daí dá um parâmetro de como que é o processo. E se aquilo que o mais que repete rotineiramente, esse deve ser o padrão, porque ele se repetiu mais, e tratar esse outlier, né? Isso. Outlet foi... Não sei de onde que eu puxei. Outlier. Não tem problema. Fica tranquilo. É tudo out. Então, assim, estudo de sazonalidade, né? Exatamente. Isso daí, levantamento desses dados, para mostrar as fotografias, né? Existem processos que têm muita sazonalidade, então vai ver um perfil a cada tempo ali. Mas estudar esses pontos fora da curva é extremamente importante, porque pode trazer daquele dia muito bom, né? Não seja uma montanha-russa que só atingiu e depois cai. Não, de repente estudar aquele dia excepcional para trazê-lo para os demais dias. O que aconteceu? É isso que você falou, né? Isso mesmo. Eu tenho o outlier, ele é uma normalidade. Então, ele pode ser uma normalidade ruim, que geralmente acontece, né? Pô, às vezes é algum defeito na máquina, no equipamento, que gerou esse outlier para mim. Ou eu tenho um outlier que ele pode ser... Pô, será que... O que aconteceu? Será que foi muito bom? Será que eu estou medindo... Até gera uma indagação. Será que eu estou medindo certo? Entendeu? Será que a minha forma de medir está sendo certa? Mas é importante que a gente faça esse acompanhamento para a gente realmente analisar e entender se tudo que está sendo feito está conforme o padrão e se eu estou atingindo novos patamares que podem ser considerados referência, como você comentou, é importante que a gente registre e comece a atualizar os parâmetros de referência. Maravilha. É importante que a gente faça esse monitoramento diário, né? Então, diário. Assim, você vai toda hora... Se você não tiver condições de fazer por turno, que ele seja pelo menos diário. Mas pelo menos você precisa revisitar e ver se realmente está seguindo para o lugar correto. Daniel, acho que esse até é um dos principais erros que eu ia até comentar, que você estava falando antes.
quando a gente faz uma padronização de processo, a gente faz uma melhoria, a gente faz todo um evento ali, pode ser até um evento Kaizen, que a gente chama de um evento de uma semana de melhoria focada em um determinado processo. O principal erro, ou um dos principais erros, é a gente fazer a melhoria e virar as costas e nunca mais descer lá. Isso vai causar um problema, primeiro, para o processo, porque a gente não vai mais saber se deu certo ou não, e segundo, para as pessoas, o que acho que talvez seja mais grave ainda, porque se eu fosse um operador, ia falar assim, pô, o cara veio aqui, melhorou, fez um monte de coisa, fez um AUE, virou as costas e nunca mais veio aqui para saber se deu certo, se eu tô com mais dificuldade, se apareceu outras coisas. Isso fada ao insucesso, né? Com certeza, fadado ao insucesso. Não acompanhar, né? Porque um dos pilares do Lean é a questão da busca pela perfeição, né? Sim, então, simplesmente você não pode achar... Exato, a gente nunca pode achar que a gente está perfeito, porque nunca está perfeito o processo. A gente nunca consegue atingir a excelência. Então, você fica buscando, né? O bom é inimigo do ótimo. Sim, com certeza. Por isso que hoje o episódio chama, né? Os desafios da implementação da metodologia Lean rumo à excelência, né? Sempre rumo, nunca alcança, né? Porque sempre pode ser melhorado. Tem uma frase bem legal que o pessoal gosta de falar, que é hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Exatamente, é 1% melhor a cada dia também, né? Já sai satisfeito, né? Comemorar pequenas conquistas, ficar satisfeito demais com isso. Mas não parar nessas pequenas conquistas e gradativamente buscar, né? É importante conquistar e comemorar, né, Gabriel? Sim, Jamil, porque, que nem eu comentei, as pessoas, elas possuem formas de se motivar diferente. Vai ter gente que só quer ser ouvida, vai ter gente que realmente quer um reconhecimento financeiro, mas tem gente que, se você chegar lá e dar um abraço e falar, parabéns, você foi muito bem, eu estou muito feliz com o seu desempenho, putz, a pessoa já ganhou o dia, semana, um mês, aí, o ano. Com certeza. E qual foi o esforço da gente fazer isso? Tem que celebrar, né? Nem se for 1% que você aumente o seu OE, né? Que é a eficiência do processo, você tem que comemorar. São pequenas conquistas, né? O Lean, ele não é feito uma metodologia para implantar tudo de uma vez. Né? Você vai mirar um processo, naquele processo, vai fazer... Obviamente, tem a parte sistêmica, né? Que você vai fazer os indicadores, vai fazer padrão, mas você começa pequeno. Você não começa gigante, sim, né? E muitas certeza. Empresas acham que tem que começar gigante. Não, você vai no pequeno, faz pequenas entregas, que é isso que vai rendendo, vai começando a brilhar o olho dos funcionários, né? E eles começam a ver as mudanças que ocorrem no processo. E a mudança que ocorre até no ambiente de trabalho. Então, as pessoas trabalham até mais à vontade, tem menor índice de afastamento. Então, tudo isso é estudado no Lean, né? A gente olha a parte de desperdício também, né? Nessa parte. Principalmente. Né? De eliminar desperdícios, né? Gabriel, assim, vou voltar um pouquinho à questão de padrão, né? Trabalhei muito tempo questão de construção de documentos, né, da qualidade, de processo. Lá vem mais burocracia, isso daí sempre a gente ouve, né? Mais papel para preencher e tudo mais. Um padrão para que os colaboradores seja didático. Como um documento tem que ter a carinha ali para ser utilizável e fácil de ser consultado. Esses procedimentos, que não adianta nada fazer só para atender órgãos sanitários, órgãos de fiscalização e ficar na gaveta, correto? Com certeza. Jamil, eu acho que, para minha experiência em criação de padrões, assim, tem que ser o mais simples possível. E eu gostava muito eu ia lá no computador, fazia, imprimia, levava, o que você acha desse aqui? Ficou legal? Você acha que dá para preencher? O que dá para mudar? Não, vamos, se a gente fizer assim, aqui, não sei o quê. Eu ia lá, mudava, o que você acha? E ia ficar fazendo isso. Até o momento que falou, agora ficou legal. Aí eu ia lá, fazia um caderninho, colocava lá para eles fazerem as medidas. Porque quando você envolve a pessoa na tarefa que ela tem que fazer, é diferente você chegar lá com um caderno e falar assim, agora você tem que preencher isso aqui. Se sente até mais importante, né? Eu estou fazendo assim, parte, eu participei, exatamente. É totalmente diferente, Jamil. E com figuras, né? Bem exemplificado para que todo mundo faça da mesma maneira. Exatamente. Né? Porque você vai ter dentro de uma operação, independente se é indústria ou serviço, pessoas com diferentes níveis de escolaridade. E você tem que respeitar isso. Sim. Nem todo mundo sabe falar inglês, né? Então, todas as siglas de ferramentas, tudo usa muito inglês, né? E o que mais tem no Lean é sopinha de siglas e letras e termos em inglês, né? E assim, é sempre muito importante, você pode falar o
o nome da ferramenta em inglês, mas que traduza e explique, né, o porquê que é aquele nome, porque a pessoa fala, beleza, meu OE está em 70%, o que é OE, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas ficam buscando, ele repete, né? Ele acaba repetindo o que os outros falam, mas sem saber. Por isso que a questão da educação e treinamento é extremamente importante. Então, além de você ajustar a questão do conhecimento técnico do pessoal, você envolver eles nessa parte, por exemplo, fazer um documento, e nem sempre vai estar bom, viu? Você vai levar 15 vezes para a pessoa, vai e volta, você coloca lá, imprime 100 folhas, coloca lá na linha, dali 2 dias vem fala assim, olha, esse aqui já não... aconteceu né? muito. Né? Mas, acontece assim, bastante. Eu prefiro fazer 1000 vezes, mas saber que eles realmente estão se importando, estão atentos ao documento, do que eu fazer, passar um mês e ninguém... ver que estava errado, ninguém nem preencheu, tá lá empoeirado. Então eu prefiro fazer 1000 vezes, mas saber que eles estão participando. Importante, né, eles participarem e darem os inputs deles também, porque além de se sentir importante, ele vai fazer aquilo, porque ele participou daquilo que você está fazendo, né, que você está trazendo para ele. Sim. E aí vira uma coisa leve, não uma coisa pesada, tipo, lá vem a pessoa colocar mais papel aqui para preencher, né? Então sempre tem isso nas empresas, nos processos. Sim, sem dúvida. E a coleta dos dados é importante, transformar as informações para tomadas de decisão, né? Simplesmente preencher, como eu falei, para esperar uma instituição para fiscalização somente apresentar, não funciona, né? Isso daí vai ter um não problema com a fiscalização, mas vai deixar de tratar aqueles dados que tem uma riqueza danada ali, os dados sendo fiéis, com certeza, tem uma riqueza danada para você melhorar o seu processo analisando esses dados. Então, é importantíssimo analisá-los e transformá-los em informações para tomada de decisão. Isso aí. Os dados coletados, eles sempre têm que gerar insights, né? A gente estava falando de indicador, e aí o próprio nome já fala, né? Vocês devem ter ouvido falar, né? Mas o indicador, ele indica uma dor. Então, ele tem que indicar para você alguma coisa. Porque se ele for o número só por número, isso a gente tem montes, né? Mas ele tem que... Eu mesmo não gosto de ter um painel de indicadores ou um quadro de indicadores com muitos indicadores. Eu acho que, aí na minha opinião pessoal, né, do Gabriel, 8 indicadores é um número legal para a gente trabalhar, que a gente não fique lotado de indicadores sem saber para onde olhar, mas também que você tenha um norte para saber, tá doendo aqui, não, tá doendo ali, tá doendo cá. E é importante falar, né, eu acho que você mais do que ninguém entende de indicadores aí, né, nem toda empresa tem o mesmo indicador. Nem toda empresa precisa olhar um indicador igual ao outro, né? Então, como que você faz a questão de elencar quais os indicadores são importantes para aquele processo? Certo. Eu vou pegar um exemplo, a gente comentou bastante aqui sobre o OEE. O OEE, ele é uma sigla também americana para Eficiência Geral dos Equipamentos, traduzindo para o português. E ele foi criado instintivamente para medir a eficiência de um equipamento fabril. Só que ele foi adaptado para medir a eficiência da indústria também. Então, no último podcast que vocês fizeram, até do Lean Construction, vocês falaram sobre uma empresa de parafusos. Então, vou pegar esse exemplo para a gente ter um exemplo prático de como eu criaria indicadores. Para início de conversa, eu sempre acredito que a empresa ela deve trazer o primeiro indicador, deve sair do planejamento estratégico. A empresa precisa saber onde ela está e para onde ela quer ir. Porque a partir desse momento, você já tem o primeiro indicador. O que eu preciso fazer para chegar aqui? Então, vamos supor que a empresa ela fala, eu quero crescer em 10% o meu faturamento. Legal. Então, na teoria, o comercial deveria vender 10% a mais. Se o comercial precisa vender 10% a mais, a fábrica vai ter que produzir 10% a mais. E aí a gente já tem o primeiro indicador, que seria a meta de produção. Então, a gente vai quebrar aí mensal, semanalmente, até diariamente ou por turno. Legal. A partir do momento que eu já tenho meu indicador de produção, eu gosto de olhar os 3 pilares do OEE, que são disponibilidade, produtividade e qualidade. Começando pela disponibilidade, então vamos supor que a fábrica de parafusos ela tenha 3 turnos, cada um com 8 horas, então eu tenho 24 horas de produção. Legal. Dessas 24 horas de produção, será que eu consegui produzir as 24 horas total ou não? Então, eu vi lá que eu produzi só 20 horas. O que será que aconteceu com as outras 4 horas? Foram paradas de máquina? Mas aí é importante. Foi parada de máquina? Foi. Mas por que parou a máquina?
que aconteceu com a máquina que ela parou? E como é que eu vou evitar para que isso não aconteça novamente? Aí já tem que gerar esses insights, já tem que virar ações para que esse problema não volte a acontecer. Agora, pulando para o pilar de produtividade. Então, das 20 horas que eu produzi, se eu produzisse no máximo 100% da minha eficiência, sem nada, lindo, perfeito, quanto que eu conseguiria produzir? Vamos supor que eu produzi 100 mil parafusos por dia, só que eu produzi 80 mil. Por que eu produzi 80 mil? O que será que atrapalhou a minha velocidade de linha, que eu não consegui pisar no acelerador e produzir os 100 mil que era a minha meta de produção? Então, aí já gera alguns insights. Pô, o que está afetando a minha linha? O que eu não consigo dar o ritmo para a minha linha produzir na eficiência que ela deveria? E aí, por último, mas não menos importante, a qualidade de tudo aquilo que eu estou produzindo. Eu estou produzindo com qualidade? Quais são os refugos? Quais são os retrabalhos que eu estou tendo que fazer? Por que eu estou tendo que gastar tempo reprocessando o produto, sendo que eu poderia estar fazendo ele uma vez e acertando de primeira? Então, eu acho que, olhando para o OE, ele sempre traz um norte para você olhar para os indicadores e entender onde está a dor da minha fábrica. Né? Eu estou com um problema em equipamentos, eu estou com um problema em produtividade, eu estou com a minha qualidade sendo afetada. Eu gosto muito do OE porque ele te dá essa visão ampla da fábrica e gera esses insights para vocês. E aí você falando de questão do cálculo do OE, ele tem que ser bem aprimorado mesmo, em questão de setups, né? Extrair esses tempos, né? De acordo Sim. com a programação e controle de produção, o PCP, que às vezes acontecem alguns erros em questão de, olha, eu calculo erradamente o tempo do meu setup. E o Lean também né? Para fazer questão de melhoria nos processos das paradas necessárias, né? Sempre medindo e otimizando esses tempos aí. Mas acontece isso de talvez medir erradamente os tempos de setups? Acontece bastante, Jamil, e isso é prática. Não adianta achar que a gente vai colocar, amanhã eu vou começar a medir OE e vai sair tudo lindo. Não vai. E assim, não precisa, o OE não é nenhum monstro de 7 cabeças. A gente, na minha experiência na indústria, a gente fazia isso anotando no papel. E não era computador nem nada. A gente até registrava no computador, mas era tudo num papel. Então, era olhando o relógio, parou a máquina. Tá, anotei hora de início, voltou a linha. Teve uma pequena parada. Ou, eu tive 100 refugos aqui nessa primeira hora. É tudo num papel, Jamil. E aí, prática, é treinamento, é você acompanhar as pessoas na hora que elas estão fazendo as medições, e acompanhar na hora que ela está fazendo o cálculo do OE. Isso é muito importante, para que você não simplesmente, que nem a gente comentou anteriormente, né, jogue uma tarefa para ela e sai, fala, tem que fazer assim, o treinamento é esse, é assim que calcula e tchau. E é importante uma pessoa verificar isso, porque assim, na produção, por mais que a gente ensine, treine, às vezes tem uma dificuldade, às vezes mexer com um computador, ou às vezes escrever lá na planilha, entender aquilo. Precisa ter alguém monitorando, certo? Com certeza, Dani. Eu até penso assim, se você não tem muita familiaridade com números e computador, procure alguém que tenha, porque é importante a gente ter essa pessoa que tem essa facilidade e que consiga pegar essas coisas que são mais complexas e traduzir para uma linguagem simples para a operação. Então, se for registrar no computador, que seja algo mais simples possível. Digitar um número, apertar Enter, digitar um número, apertar Enter, o mais possível. E você ir acompanhando todos os dias. Eu, quando fiz a implementação do OE na minha experiência na indústria, todo dia que ela ia registrar os lançamentos do OE, eu estava lá com ela. E eu fiz isso durante meses. Até que no momento ela conseguia tirar as rodinhas e andar com a própria perna, e aí a gente não precisou mais fazer, mas fiz por muito tempo. Tem que pegar na mão até começar a andar com as próprias pernas. E é que nem eu falo, para mim, sim, Gabriel, não tem problema fazer isso. Eu faço com o maior prazer do mundo, desde que as pessoas estejam interessadas em fazer, em aprender e se envolver. E como você faz com os líderes, né? Porque dentro da produção tem os líderes, né? São os líderes escolhidos pela empresa, os líderes formais, e tem os líderes que são informais, né? E muitos deles ajudam, mas existem poucos que atrapalham. É um desafio no momento, por exemplo, de uma implementação de um indicador, por exemplo? Dani, é sempre um desafio. Já tive sorte de encontrar pessoas muito tranquilas e que se adaptaram muito bem, mas eu tive a dificuldade de encontrar pessoas em que não estavam, vamos dizer assim, muito afim. Mas a dica que eu dou é você entender o perfil da pessoa.
Porque vai ter pessoas em que você precisa dar aquela vitória rápida, né? Aquelas quick wins que o pessoal gosta de falar, para que ela mostre o valor e fala assim, pô, esse menino sabe do que ele está falando, ele sabe do que ele está fazendo. Então, você às vezes precisa se provar para algumas pessoas, ou você entender o perfil da pessoa no sentido de, pô, essa pessoa aqui, eu preciso estar junto com ela. Ela é uma pessoa que ela não gosta que eu simplesmente fique aqui 5 minutos e saia. Não, ela gosta que eu fique ali com ela, fazendo, ela vê que eu estou junto com ela. Então, a dica, para mim, que funcionou nas minhas experiências, é entender o perfil de cada líder. Porque a partir daí você começa a saber, pô, esse cara, ele é assim, então eu tenho que ir por esse caminho para poder conseguir fazer ele entender o que eu quero, entender o que eu estou propondo para ele. Tem que ter uma gestão de pessoas aí, Tem. né? E um pouquinho de psicologia. É isso. As soft skills, né, que o pessoal de fala. psicologia e 1% de técnica. E muita paciência. O ser humano, ele é resistente às mudanças, né? Ser humano. E alguns mais, outros menos, né? Então, o poder de persuasão de quem gere pessoas tem que ser alto. Né? Você falou das vitórias rápidas, né? É importante realmente você adquirir ali, ter adesão, né, do máximo de pessoas, mostrando na prática que funciona, né? Então, mostrando esses ver e agir, né, essas vitórias rápidas, é importante para trazer o pessoal junto, principalmente os líderes informais. Porque se eles não estiverem do seu lado, eles vão estar contra você. Verdade, Jamil, bem lembrado. A gente tem esses líderes informais que, apesar de não estarem no cargo de liderança, eles exercem uma grande influência ali no time ou no setor. E você comentou agora sobre da questão trazer o pessoal para o seu lado e também ter a questão de psicologia, poder de persuasão, para quebrar a resistência à mudança do sempre fiz assim. Jamil, essa questão de sempre fiz assim, ela é muito nítida em todas as empresas, tá? Mas assim, o quebrar o sempre fiz assim tem que ser demonstrado na prática. Se levar na teoria, talvez não quebre com tanta facilidade. Quando você fala em questão de vitórias rápidas, né? Essas vitórias rápidas demonstram na prática que a metodologia funciona. Então, assim, se você está preparando da primeira faixa ali, white belt, né, da metodologia Lean, são poucas ferramentas e fáceis de serem ensinadas, serem praticadas, mas que dão já resultado nesses quick wins que você falou, nas vitórias rápidas e no ver e agir, né? São problemas que vou resolver isso daqui porque é muito fácil, é ver e agir. Um 5S, por exemplo. Fala um pouquinho sobre o 5S, da sua experiência em 5S em empresas. O 5S, Jamil, ele até, assim, vou dizer engraçado de se dizer, porque ele parece extremamente simples de se aplicar. O 5S a gente consegue aplicar em qualquer área da nossa vida, seja na profissional, até mesmo na pessoal. Só que ao mesmo tempo que ele parece ser muito simples, ele é muito difícil de você manter. Né? Então, a gente vê muitas empresas falando, a gente tem 5S. A gente tem 5S. Explica um pouquinho sobre 5S para os nossos espectadores que talvez não estejam familiarizados. O que é o 5S? O 5S é uma filosofia japonesa em que ela consiste basicamente em você organizar, em você manter o ambiente limpo, em você manter as coisas fáceis perto de você, sem perder muito tempo buscando as ferramentas, manter fácil identificação das ferramentas, por exemplo. Coordenação. Exatamente. E a gente fala que parece muito simples, mas a disciplina de você manter isso, porque vou dar um exemplo que já aconteceu comigo. A gente fala, pô, vou fazer um dia de 5S, que é o que geralmente acontece em muitas empresas. Hoje é o dia do 5S, aí você vai lá, limpa toda a empresa, organiza e faz fita, bota passa aquele bolo área. De coisa e fala, gente, tem aqui, pode faz vir o quadro buscar. sombra, faz tudo perfeito. Aí passa uma semana, é aquele dia que acontece o caos na empresa, tá tudo de ponta cabeça, ninguém vai estar nem aí pro 5S, então todo mundo nem liga para ele. Mas porque não virou cultural. Exatamente. Cultura, esse é o problema, disciplina e cultura. Os japoneses têm muito isso enraizado, né? Você vê que desde criança eles são criados dessa forma, né? Então eles nascem e crescem dessa forma, com a disciplina sendo uma das vertentes deles. Aqui, assim, é difícil por conta disso. Nem todo mundo é disciplinado. Nem na área profissional, muito menos na pessoal, né? Então, você vê que as pessoas, elas procrastinam muito, elas deixam para trás. Tem um negócio ali fora do lugar, depois eu levo, né? Então, assim, aí aquele negócio que ficou
fora do lugar, outra pessoa vai tropeçar, vai cair, vai gerar um acidente, vai cair a plaquinha do acidente, né? Então, a CIPA fica louca quando acontece isso. Então, existem alguns itens que dependem unicamente da disciplina. E tem pessoas que não conseguem ter essa disciplina. Por mais que tenha lá um quadro sombra, que você olha para ele, você vê que está faltando uma ferramenta. Tá lá, o lugar da ferramenta vazio. Você procura e não acha. Alguém tirou e alguém não colocou. Né? Então, assim, a gente não tem como olhar. É a disciplina que aos pouquinhos vai sendo criada. É difícil manter? Difícil é manter, mas a gente tem que controlar também. Né? Então, a todo momento a gente tem que monitorar, ficar em cima, até que aquilo vire uma cultura. Eu tive Desculpa, a sensação de que aplicando aquilo torna o seu ambiente de trabalho mais agradável para executar as tarefas, faz com que a pessoa não largue aquilo mais jamais, né? E mesmo que estiver acontecendo um furacão, se tiver um furacão lá, eu estou muito melhor preparado se eu souber onde estão minhas armas, fazendo uma analogia. Para acontecer alguma guerra lá fora, eu tenho que saber onde estão minhas armas para pegá-la o mais rápido possível. Né? Então, assim, não só a questão do estar preparado para o caos, né? Estar melhor preparado, mas para ter um ambiente agradável no dia a dia para se trabalhar. E isso eu enxergo que qualquer segmento, você trazendo organização, ordenação, você deixar por ordem o que você mais usa e o que você menos usa. Né? Você falou nas atividades domésticas, né? No seu guarda-roupa, você não põe o que você menos usa em cima e o que mais usa embaixo, né? Não é assim. Então, você, na sua vida pessoal, você consegue aplicar algumas pequenas ferramentas que isso, dentro do ambiente de trabalho, é extremamente útil, né? E produtivo. E até muito no que você falou, Jamil, eu acho que isso passa muito pela liderança. Se você tiver líderes ali que, no momento do caos, eles sejam capazes de manter a tranquilidade, falar assim, não, gente, a gente vai manter a disciplina, a gente vai manter o que a gente combinou, a gente vai manter a organização, mesmo que esteja tudo desmoronando, a gente vai manter isso daqui. As pessoas vão olhar e falar assim, pô, peraí, isso aqui é importante. Isso aqui realmente tem valor para ele. Então também tem que ter valor para mim. Tanto cultural, Daniela, Gabriel, que assim, se você consegue enraizar isso, né? As pessoas que entram, as novas, elas já vão aprender o correto, né? E outra coisa, no dia a dia, você faz o correto, não só no dia que vai receber uma inspeção, uma inspeção de um órgão sanitário, vira rotina. Aí você já nem se preocupa mais, não se preocupa. E assim, eu aprendi ao longo da minha carreira que se você vai fazer uma auditoria interna, né, você vai nos principais pontos que menos te esperam, mas que mostra o seu pessoal, como refeitório, vestiário. Entendeu? Se você vai nesses manutenção, manutenção tem, né? Desculpa, quem trabalha com manutenção, eu estou dando esse exemplo, mas manutenção, por exemplo, é taxado de desorganizado. Porque tem muita ferramenta, né? Exatamente, que tem que ir lá, se eu não recuperar a máquina lá e botar a máquina para rodar, eu tô com o pescoço na linha. Então aí a pessoa vai e começa a deixar desorganizado. Vai nesses locais, se aqueles locais estão bem organizados, com higiene, bem limpo, né? Você já fala, puxa vida, se aqui, nesses principais setores que são mais, menos fiscalizados, vamos chamar assim, imagine lá na produção como é que é. Né? Gente, então, até mesmo num bar. Você vai no bar, se você olhar o banheiro e a cozinha estiver em ordem, pode comer, beber, o que tiver ali. Eu já deixei de frequentar restaurantes porque fui ao toalete e falei, pô, não vou voltar aqui nunca mais. Meu Deus, que bagunça é essa, né? Um lugar que todo mundo visita e tá desse jeito, né? Então, para fora, não adianta só para fora bela viola, né? Por dentro, pão bolorento, não fala isso, sim, né? A mãe só falar isso. Mas a gente precisa tratar essa disciplina, né? E assim, eu acho que ele é um dos desafios da implantação também, da metodologia, né? A questão da disciplina. Eu posso citar vários, né, exemplos aqui de desafios que a gente encontra, né, durante a implementação da metodologia. A disciplina é um deles. Você vê que outros mais você enxerga, Gabriel, a respeito de desafios? Dani, eu acho que a disciplina, eu concordo com você, acho que seria o principal desafio, porque
a partir do momento que você... Eu tive um gestor que ele sempre focou muito em disciplina. Ele falava muito... Ele falou tanto na minha cabeça que mesmo já tendo saído da empresa, isso ainda continua fixado na minha cabeça de ter disciplina. E eu tento aplicar isso nas demais empresas que eu trabalhei. E a disciplina, ela só vem com a prática. A partir do momento... E aí, aquilo que a gente conversou mais cedo, né? Você acompanhando a pessoa por semana, meses, o tempo que for necessário, até que ela faça isso até instintivamente, sem você estar por perto. Fala assim, opa, esqueci de vir aqui hoje. Não, eu já fiz. Já vira rotina e ela começa a dar valor para isso. A gente estava falando mais cedo também sobre medição de dados, eu já tive a experiência de implementar uma medição de dados de um processo em específico, e depois os meninos que faziam a medição de dados vieram falar para mim, foi graças à sua medição que um dia que deu problema, eu consegui voltar no meu caderninho, vi qual eram os parâmetros que eu estava usando naquele dia e voltei na máquina e a gente resolveu o problema. Então, eles começam a enxergar valor e aí você não precisa... Você rompe uma barreira com eles de implementar algo diferente, você passa a ganhar confiança e aí fica muito mais fácil para você. E eu acho assim que tem muita liderança que poda também, né? Então, é um dos 8 desperdícios? Mas a pessoa acaba podando, né, as pessoas a tomarem alguma ação. Como você disse, o padrão é muito importante. Se você tem o padrão e eles souberem guiar pelo padrão que existe, eles não vão mais ficar perdidos, né? E aí você acaba dando um empoderamento para eles resolverem um problema sem ter que chamar o Papa para resolver o problema, né? Então, eu acho que a padronização, né, a disciplina, o treinamento, tudo isso é muito importante, né? E a questão de olhar diariamente para aquele processo e revisitar toda hora, né? Então, assim, não é porque tá bom que eu vou esquecer, que nem Exatamente. Você falou, né? Então, eu vou lá, vou revisitando, mesmo porque as pessoas se sentem carentes, né? Então, que nem você falou anteriormente, eu fui lá, implementei e virei as costas e fui embora e não voltei mais, né? Então, quer dizer, que implementou ali, então tá perfeito? Não tá perfeito, né? Então, as pessoas que estão ali, depois da implementação, elas vão conseguir, a dor vai mudar, né? O gargalo muda, mas né? não controlou, né? Exato. Aí o PDCA ali, não foi... Faltou uma perninha. Faltou uma perna. Gabriel, em relação a você falou de liderança, né? Ao meu ver, eu entendo que para ter a liderança trabalhando junto em uma implementação de uma metodologia como essa, o Lean, é necessário que seja um líder participativo e líder por exemplo, né? Porque ele tem que dar o exemplo para os seus liderados, né? Então, assim, o tipo de liderança também é um desafio para a implementação, né? Com certeza. Vocês, mais do que eu, sabem disso, a gente tem diversos perfis de... A gente tem diversos perfis de líderes. A gente tem aquele líder que ele é mais administrativo, então você quase não vai ver ele na operação, ele vai estar, às vezes, fazendo algumas coisas de RH, algumas coisas preenchendo coisas para gerente, enfim. E vai ter aquele líder que ele vai estar sempre socado ali no meio do processo, tentando resolver um problema, ou acompanhando, e resolvendo, apagando um incêndio, isso é normal. E a gente tem que entender desses tipos de perfis de liderança. Qual é o tipo de perfil que o meu time ou o meu turno precisa? Será que esse turno aqui está carente de um líder que precisa de mais uma atuação, de alguém estar ali junto com eles no processo e fazendo acontecer? Ou esse turno já é mais independente, eles estão carentes ali talvez de uma gestão mais administrativa, já conseguem andar mais com as próprias pernas? Mas aí cabe uma informação, Gabriel. Líderes, Gemba, tem que ir para o processo. Não adianta querer resolver os problemas sentados numa cadeira. Por mais que o setor, o turno, ande sozinho, precisa ter alguém junto. Precisa ter um problema, precisa ir para a linha, precisa avaliar junto com as pessoas. Às vezes, não só a produção. Deu um problema no equipamento, tem que estar produção, manutenção, qualidade, tem que estar todo mundo ali para resolver o problema, porque é o princípio do Jidoka, né? Então, tipo,
Deu problema, você não vai empurrar ele para frente. Você já resolve ali no processo, já elimina qualquer tipo de causa raiz. Obviamente, tem alguns problemas que são mais complexos, que você vai sair, né, dali, vai fazer uma reunião ou alguma coisa mais elaborada. Mas pequenos problemas que acontecem durante o processo, ali mesmo se faz, ali mesmo se resolve. Certeza, Né? né? Então, assim, tem que estar no Gemba. Não tem outra orientação, né? E acho que para quem já teve, todos nós aqui já tivemos experiências profissionais anteriores, a gente sabe o quanto é ruim a gente ter um líder que ele é omisso. Né? A gente sabe que faz muita diferença um cara que está ali do seu lado, fala assim, eu tô com você, se precisar, eu tô aqui com você, você me chama, a gente faz junto. Se eu não souber, a gente procura alguém que saiba fazer. Realmente, o líder que eu estava comentando, que é aquele do perfil de estar mais no Gemba, de estar mais prático, mais junto com o pessoal, realmente é o ideal. Mas avalie, se você for um líder do tipo mais administrativo, será que talvez você... Aí não estou falando, mas aí você avalie internamente. Será que você está fazendo a sua função certa? Será que você está no lugar certo? Será que você não é um 8º desperdício, vamos dizer assim? Uhum. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa mais de números e mais de análise, mais de dados. Eu nunca fui uma pessoa muito mais ligada à gestão de pessoas. Então, eu sempre procurei trilhar o meu caminho mais nesse lado, sentido, porque eu sei que não é muito meu forte a gestão de pessoas. Você falando, pegando esse gancho que você falou, em questão de perfil, eu lhe pergunto, assim, para estar à frente de melhoria de processo, a pessoa tem que estar fora da linha, fora do processo, porque quem está no dia a dia, ela está tendo que fazer as entregas, ela está com outra visão, com outro foco. Para que tenha a implantação de uma melhoria, precisa de alguém de fora para ter outro tipo de visão. De fora, que eu estou falando, de fora do setor. Pode ser ou de outro setor, como excelência operacional. Ou alguém de fora, um consultor. É importante alguém com outra visão, para ter outra visão mais ampla. O que você falaria sobre isso? Com certeza, Jamil. Quando você vai montar um projeto na empresa, mesmo que ele seja interno, é importante sempre você montar uma equipe multifuncional. Ou seja, o que é isso? Você ter uma equipe de diversos setores. Uma pessoa, provavelmente, que atua diretamente com o problema, mas uma pessoa da manutenção, uma pessoa da qualidade, uma pessoa de outra área, da logística, quem quer que seja. Para você ter ideias oxigenadas, ideias frescas ali, opiniões que você não costuma ver sempre, para você pensar um pouquinho fora da caixa. E eu acho que a consultoria, que é o caso de vocês, ela entrega esse grande valor, porque vocês têm uma experiência, uma bagagem de experiência gigantesca. Vocês já vivenciaram muita coisa, vocês estão chegando ali no processo pela primeira vez e tem muito a agregar. E eu acho que a consultoria, principalmente uma consultoria focada em processos, que é o caso de vocês, processos, ela pode ser aplicada a qualquer coisa. Então, não importa se é uma indústria alimentícia, se é uma indústria farmacêutica, se é uma indústria, se é o setor de logística, são processos. E processos é o mesmo para todas as empresas. E é muito interessante você falar isso, porque a gente conversa com as pessoas e eles não entendem processo como nada que fala assim, metodologia Lean, implementação metodologia Lean, a pessoa fala, não, é para a indústria. Não é para a indústria, né? É realmente para processos, pode ser Você pode ser um prestador de serviços. Pode ser serviços, pode ser logística, pode ser uma farmacêutica, pode ser uma alimentícia, sim. Serviços, por exemplo, você vai num hospital, né? Aquilo tudo que acontece dentro do hospital, onde você pega uma senha, como é que você é chamado, o tempo que você espera, tudo isso é processo. Tudo é cabível de uma metodologia enxuta, né? Então, você acaba olhando o processo e avaliando uma forma de desperdício para aquele processo. Então, a metodologia vem com uma flexibilidade, adaptabilidade muito grande entre os processos, né? Entre os processos empresariais, seja serviço, indústria, ela vem com uma adaptabilidade, né? Isso que é o legal da metodologia. Com certeza. E a metodologia, ela é tão importante que a gente estava fazendo hoje na empresa em que eu estou atuando atualmente, a gente estava aplicando uma mentoria para formar novos white belts, e aí, para quem ainda não está familiarizado, a gente está falando aqui do Lean Six Sigma, ele possui algumas certificações, então, desde o mais básico, que é o white belt, que a gente diria que é a faixa branca, até a black belt, que seria a faixa preta, similar ao judô, assim, não sei as cores do judô exatamente, mas esse é o sentido.
E a gente está formando algumas mentorias para formar novos profissionais e realmente treinar e educar as pessoas para poderem ter essa visão de Lean e Six Sigma. E aí eu trouxe um dado na apresentação que eu fiz o treinamento, onde o Lean, Six Sigma, ele é tão aplicado em outras empresas que a principal empresa que mais utiliza o Lean é a indústria de aeronáutica, porque eles possuem um nível de confiabilidade de 99,999999, porque quem aqui já andou de avião sabe, já teve medo de andar de avião, sabe que isso é terrível, né? E eles têm que ter um nível de confiabilidade gigantesco, porque eles não podem errar, porque se eles errarem, eles estão brincando ali com 200 vidas. Né? E aí tem outras empresas que também aplicam o Lean e Six Sigma, que é como empresas de saneamento, onde a gente tem, imagina, se a gente não tiver um nível de confiabilidade alto nos processos, a gente vai ter água contaminada. O setor de logística mesmo, as entregas de vocês costumam atrasar? Nem sempre. A maioria das entregas, hoje em dia, elas estão no nível que a gente chega em máximo 1 semana. Até mesmo aquelas que vêm da China, chega a demorar 2 semanas. Então, o Lean, ele nasceu na indústria automotiva, mas ele se propagou pela indústria de serviços aí de uma forma absurda. E isso não deixa de fora o hospital, porque são vidas que a gente está brincando. Exatamente. Exatamente. Nossa. Só completar, para os mais jovens, estudantes que estão na universidade, o que você deixaria como recado de falar para eles prepararem para essa metodologia, que com o mercado, que quando eles forem para o mercado, eles precisam saber para chegar e se adiantar já para se aperfeiçoar e chegar no mercado já com essa metodologia? Perfeito, Jamil. Eu sempre gosto muito de recomendar quem me fala de procurar a formação de Lean Six Sigma mesmo, nem que seja um Green Belt, não precisa chegar no nível do Black Belt, que é o nível mais avançado em termos de estatística, mas a certificação de Lean Six Sigma, eu já tive um professor que ele falou para mim que ela se equipara, dependendo do nível que você chegar até do Black ou do Master Black Belt, se equipara a um MBA, porque é tanto conteúdo que você vê ali, tanto de gestão de projetos, gestão de processos, estatísticas, matemática, previsão de demanda, que você chega a ter quase um conteúdo de um MBA. E isso vai fazer muita diferença para aqueles que estão começando. É claro que eu não estou falando aqui para a gente sair, estudar e sair querendo aplicar todas as ferramentas no mesmo momento. Não. É mais para você ter uma base teórica de entender como funcionam os processos e, no momento que você precisar, eu sei que tem uma ferramenta aqui que pode me ajudar nesse processo. Sim, você vai usando as ferramentas, né? E por Exatamente. isso que é muito importante. E o mercado está pedindo isso, né? E eu gosto muito de falar até com os meus companheiros de trabalho, eu falo assim, gente, vocês não precisam decorar nada. O que vocês precisam entender eu sei que tem algo que pode me ajudar aqui. Eu só não lembro como é que faz exatamente, mas eu sei que tem alguma coisa que eu aprendi lá no curso que eu vou buscar aqui, pesquisar na inteligência artificial, mas eu tenho certeza que eu tenho alguma coisa. É saber que tem algo que pode ajudar. E a metodologia vem para isso, né? Nós estamos caminhando aí para o final do nosso podcast, né? Agradeço você, Gabriel, pela presença, pela riqueza que você trouxe de detalhes aí para o nosso podcast hoje. Acho que foi extremamente rico, muito, né? Muito rico. E eu queria terminar esse episódio dando 3 dicas que eu acho que é super importante quando você estiver fazendo a implantação da metodologia Lean. Primeiro, comece pequeno, né? Ninguém faz a empresa inteira de uma vez, né? Então, você começa pequeno, pequenas entregas. A mais longa jornada tem que dar primeiro passo, certo? Independente do tamanho da jornada. Com certeza, Dani. Eu acho que, evidentemente, se a pessoa aplicar muito das coisas que a gente tem conversado nesse podcast, ela vai conseguir alguns resultados e resultados significativos. Só que isso vai gerar uma ansiedade nos gestores, pô, vamos fazer em tudo, quero ver tudo. Põe aqui, faz ali, faz aqui. E isso atrapalha. Então, é que nem você falou, começa pequeno, faz um setor, faz um processo. Foco, né? Tá legal, tá caminhando, não deixa de acompanhar, que nem a gente falou, mas passa para outro setor e vai indo gradativamente. Uma outra dica importante que eu vejo é a questão de capacitação, né? Capacite toda a sua empresa, treine as pessoas para a metodologia, porque você vai criar dentro da sua empresa uma cultura voltada para a melhoria. Né, que é uma coisa que é extremamente importante e vai trazer um ganho muito grande para a empresa. Porque por mais que seja, por exemplo, implantada por uma consultoria, você deixa um legado para a empresa.
né? Que é o legado do conhecimento. E depois a própria empresa, os próprios funcionários, eles vão fazer essa metodologia rodar sozinha, né? Muda a cultura da empresa. Então, é uma segunda dica que eu acho que é extremamente importante. E a terceira que eu digo, revisite todos os processos. Nenhum processo é tão bom que não pode ser melhorado. Né? Então, tem que estar sempre em cima, remodelando, avaliando, lá na operação, né, Gabriel? Você mais do que todo mundo aqui sabe que a gente tem que estar o tempo inteiro lá, né? Sim, eu até vou brincar aqui, né? Se a Toyota não parou de buscar a perfeição, imagine a gente, né? Não é? Quem somos nós, né? Quem somos nós. Então, agradeço realmente, Gabriel, a sua presença. Eu acho que foi riquíssima para o podcast. Né? Sem dúvida. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui conversando com vocês e falar de um tema que eu gosto muito, que é o Lean e melhoria contínua. Se você quiser deixar suas redes sociais, se alguém tiver alguma dúvida, quiser entrar em contato com você. Com certeza. Para quem quiser bater um papo, se tiver dificuldades, pode me procurar no LinkedIn. É Gabriel Capelli, com 2 L's no final e um I. E aí a gente pode conversar e trocar bastante ideia aí pelo Lean, porque tem muito assunto para conversar. E para você que ficou até agora conosco, não esqueça de se inscrever no nosso canal. E se tiver alguma dúvida, sugestão, pode nos procurar nas redes sociais. Até mais, tchau!